falávamos então de como se efetivará a prova testemunhal, né? As testemunhas serão, portanto, ouvidas numa data designada de audiência de instrução, salvo, como eu tinha dito no vídeo anterior, se elas forem ouvidas antecipadamente por conta do periculo in mora, ou aquelas ouvidas por carta precatória. E aí elas não serão ouvidas no ato da audiência de instrução, porque elas serão ouvidas em outro juízo, numa data que esse outro juízo designar fora do processo principal, né? Essa carta precatória, portanto, vai ser expedida para uma outra comarca, com o objetivo único de ouvir uma determinada testemunha que reside naquela outra comarca, já que as testemunhas não têm o dever de vir para a comarca onde ocorre o processo, é o processo que tem que ir até essa testemunha, e depois de encerrado o depoimento dessa testemunha, o juiz deprecado, aquele que recebe a carta precatória, devolve ao processo principal todo o depoimento, hoje digitalmente, né, num arquivo digital, tá bom? Mas em sendo de modo ordinário o testemunho na data designada como de audiência de instrução, a gente já viu que o juiz, portanto, vai ouvir em sequência as testemunhas do autor, normalmente na ordem que o autor requer, e depois, só depois de esgotados os depoimentos do autor, o juiz ouvirá as testemunhas, os depoimentos das testemunhas do autor, só depois o juiz ouvirá as testemunhas do réu. Eventualmente, uma ruptura desta ordem pode ser requerida e o juiz pode entender que não há prejuízo, portanto, em se antecipar uma prova de uma testemunha do réu antes de terminar os testemunhos do autor. Isso é possível, o juiz pode determinar que, por ausência de prejuízo, esta ordem eventualmente se inverta. Portanto, chamada uma determinada testemunha, ela senta, portanto, naquela posição em frente ao juízo, e o juízo, portanto, vai tomar o depoimento dela, vai tomar o depoimento dessa testemunha. Mas antes disso, é preciso atentar o que o juiz fará tão logo se inicie. No artigo 458 está dito o seguinte: ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade. Portanto, o artigo 458 estabelece um roteiro, e esse roteiro exige que, antes de ouvir uma testemunha, o juiz tome dela o compromisso de dizer a verdade. Portanto, o juiz diz a ela: a senhora está aqui como testemunha para ser ouvida nesse processo, e a senhora tem o dever de dizer a verdade sobre tudo o que lhe for perguntado. Lembram que o compromisso de dizer a verdade é aquilo que torna aquela pessoa testemunha. E, como testemunha, ela passa a ter a obrigação de dizer a verdade. E, portanto, em tese, aos olhos do juiz, essa presunção de dizer a verdade cria uma situação de que a fala dela tem um valor por ser, provavelmente, a expressão da verdade, já que a mentira coloca ela numa situação criminal, numa situação de perjúrio, de falso testemunho. Essa testemunha, portanto, compromissada a dizer a verdade, responderá inicialmente às perguntas do magistrado, e em seguida ela responderá às perguntas da parte que a arrolou, e em seguida as chamadas reperguntas, ou seja, as perguntas feitas pela parte que não a arrolou. Portanto, o roteiro ouve-se com as perguntas do magistrado, o magistrado, terminando as suas questões, entrega a palavra para o advogado da parte que arrolou essa testemunha, e terminadas as perguntas dessa parte, o juiz passa a palavra para o advogado da parte que não arrolou a testemunha. As perguntas vão sendo feitas agora no Código Novo diretamente pelo advogado, sem necessidade de intervenção do juiz. O juiz só atuará para indeferir perguntas desnecessárias, perguntas ofensivas, perguntas que não tenham como conteúdo algo que seja relevante. Enquanto as perguntas forem relevantes, necessárias, viáveis, o juiz vai deixando que o próprio advogado formule as questões para a testemunha, e a testemunha vai respondendo. E, portanto, o servidor vai gravando todo esse depoimento em mídia digital para que possa, portanto, esse depoimento se concretizar, se efetivar. Tá bom? Voltamos em seguida.